Fala pessoal ligado nos conteúdos da Conmebol Libertadores, eu sou Márcio Porto e aqui vamos ter hoje mais uma reações históricas da Conmebol Libertadores. Hoje uma partida, vamos reviver a final da Conmebol Libertadores 2017, Lanús e Grêmio, Grêmio e Lanús, o tricampeonato do tricolor gaúcho. E comigo aqui eu tenho Emanuel Cerucha. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo te va? El placer de saludarte, Márcio Porto. Qué lindo donde estamos. Sí. Se vienen las grandes finales de Uruguay, Montevideo, Conmebol Libertadores femenina, Conmebol Sudamericana. Por eso toda esta programación hermosa que estamos haciendo. Y en esta ocasión, como bien decías vos, reacciones históricas de Conmebol Libertadores. Tenemos Gremio y Lanús, año 2017. Vamos a revivir lo que es el partido de vuelta en la Fortaleza de Lanús, en Buenos Aires, Argentina. El partido de vuelta justamente entre Lanús y Gremio. Recordamos que en Porto Alegre Gremio había ganado 1-0. Sí. Gol de Luan, si mal no recuerdo. Cícero. Cícero. ¿Por qué dije Luan? Sí, Tuve porque como Luan, la gran figura. Es como que claro, Luan ¿no? fue la gran... Todo hizo Luan en aquel año. Exacto. Sí, Lo hizo es más Cícero, famoso. pero Luan Sí, seguro que sí. algo tuvo que ver. Sí, Luan fue un capo. Y hoy lo vamos a revivir justamente el partido de vuelta en cancha de Lanús, pero no vamos a estar solos. Así que cuando quieras, presentá al gran invitado que encima estuvo allí en el estadio de Lanús. Sim, um convidado especial, né? Um torcedor do Grêmio, claro, né? Também jornalista, narrador, né? Estava na Fortaleza nessa noite tão inesquecível para o torcedor gremista, o tricampeonato, tão sonhado tricampeonato da Libertadores. Então eu chamo para acompanhar, para reviver esse jogo com a gente, Juliano Brito, torcedor do Grêmio, né? Olha ele aí já. Muito bem-vindo, Juliano, aos conteúdos aqui da Conmebol Libertadores. Você que estava nesse dia tão histórico, já conta pra gente como é que foi viver isso tão de perto, essa noite tão histórica para o Grêmio. Agradecer, né, a participação junto com vocês. Foi, olha, abraço para todo mundo, né? Abraço pessoal aí da produção também, abraço para vocês dois. E nossa, foi uma noite mágica, né, para todos os gremistas e uma noite inesquecível para mim também. Eu realizei, acho que um sonho de menino, que era narrar os minutos finais, né, do Grêmio sendo campeão da Copa Libertadores da América. Fiz isso muito no videogame, fiz isso muito no jogo de botão e eu pude fazer isso na Argentina, na cidade que Maradona nasceu. O Grêmio vencendo um clube argentino uma final de Libertadores da América. Acho que a última vez que tinha acontecido isso foi o Santos do Pelé, há anos atrás, acho que nos anos 60. E aí o Grêmio voltou a fazer um feito histórico para o futebol brasileiro. Para mim foi marcante. Eu acho que foi a noite mais linda que eu passei ao lado do Grêmio. Certamente foi essa noite no La Fortaleza, foi inesquecível. Muy lindo lo que está diciendo Juliano, justamente, que fue una noche histórica para Gremio, una noche histórica para él también, con todos los condimentos, lo que significaba una nueva Conmebol Libertadores para Gremio después de tanto tiempo, en la ciudad en la que nació Diego Maradona, porque es verdad, Diego Maradona nació en Fiorito, ahí en Lanús, entonces también una noche especial y donde... Marcito, Juliano es relator, ¿o no? Sí, sí, relator. Yo le voy a pedir que después haga que relate Por favor, los goles del claro. partido. Vai narrar pra gente aqui também, né, Juliano? Para reviver da maneira mais intensa essa noite, a gente já que tá revivendo, por favor, vai narrar um pouquinho pra gente, né? Claro, agora? No, cuando veamos los goles. Un gol. Cuando vemos los goles, ahí lo pedimos. Pero si querés, ¿empezamos a ver el partido? Sí, já podemos. Vamos a empezar a ver Y entonces el hablando. partido. Acá temos la remera de Lanús. Sí, Lanús y Gremio también. Sí, a de Grêmio essa é especial porque é Edición especial. edição especial, está celebrando o Outubro Rosa. No Brasil, o Outubro Rosa, campanha contra o câncer de mama, super importante. O Grêmio sempre El mes lança. pasado, claro. Sim, sempre lança essa. Então a gente trouxe aqui, né, também para fortalecer essa campanha, que é sempre importante todo ano, durante todo o ano, a campanha contra o câncer de mama. Ahí vemos el estadio de Lanús, la salida de los equipos. Un poco de contexto del lado argentino voy a dar. Lanús es un equipo de los no nombrados gigantes del fútbol argentino, como River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing, pero es un equipo que ha ganado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, que se ha tornado un equipo ganador en los últimos años justamente, siempre participando de Libertadores, Sudamericana, y en la Conmebol Libertadores 2017 había dejado en el camino, en semifinal, a nada más y nada menos que al River Plate de Marcelo Gallardo. En un partido que parecía que River lo tenía ganado y lo termina perdiendo. Entonces Lanús llegaba a esta final con Gremio, un Lanús
de jugadores muy importantes, como Andrada, que luego fue arquero en Boca, José San, que es ídolo de Lanús. Hoy sigue jugando José San, tiene más de 40 años y no solo sigue jugando en Lanús, sigue haciendo goles. Haciendo goles. Sigue haciendo goles. Recién hizo goles contra São Paulo en la Copa Sudamericana también. Lautaro Acosta, estaba José Gómez también en el fondo de Lanús. Un muy lindo equipo, había mucha esperanza del pueblo de Lanús. Habían perdido 1-0 en Porto Alegre, pero había expectativas de poder dar la vuelta y ganar por primera vez en su historia la Conmebol Libertadores. Marcito, si querés preguntarle a Juliano cuál era el contexto de Grêmio para esa final. Como que o Grêmio, depois de tanto tempo, né, Juliano, chegando mais uma final de Libertadores, tinha chegado em 2007 e foi toda aquela desilusão contra o Boca, né, que chegou aquela partida que o Boca ganhou com muita autoridade no Brasil. Como é que estava o time do Grêmio? O torcedor, né, via como esse Grêmio chegando para essa decisão? Muita confiança ou apreensão? Qual que era o sentimento maior do torcedor tricolor? A gente tinha bastante confiança e o Grêmio vivia um momento mágico porque no ano anterior venceu a Copa do Brasil, né, com o Renato Portaluppi como treinador, que é o grande ídolo da história do Grêmio, né, o cara que fez gols em Mundial, o cara que deu passe para gol em final de Libertadores em 1983. E aí era muito mágico para o torcedor gremista estar chegando em uma final de Libertadores com o Renato Portaluppi como seu treinador. E o Lanús é um time que historicamente assusta, né? O Lanús é um clube argentino, como ele falou, não está entre os grandes. Assim, São Lourenço, Boca, River, Independiente, não é tão copeiro quanto estes, porém o Lanús tem um grande feito, que é vencer o Campeonato Argentino em 2007, né? Em cima daquele Boca histórico que foi campeão da Libertadores da América. Inclusive, esse Boca é eleito no site do Boca, pelos torcedores, como o maior Boca da história, né? Palermo, Palácio, Bataglia, enfim, o timaço do Boca Juniors de 2007. Então, é muito mágico para o torcedor gremista estar na sua casa nova, que é a Arena do Grêmio, inaugurada em 2012, e estar em uma final de Copa Libertadores da América. Porém, uma pulga atrás da orelha sempre com o Lanús, é o time que eliminou o River Plate do tão badalado Marcelo Gallardo, né? Eliminou na semifinal. O Grêmio ia decidir fora de casa e o Lanús era um clube conhecido como o time das grandes viradas, né? Das viradas impossíveis. Vinha fazendo isso em toda a Copa Libertadores da América. E já começa contando, Juliano, como é que estava essa atmosfera aí? Como é que você estava vivendo esse ambiente em La Fortaleza aí como torcedor visitante, né? Foi muito legal. A gente chegou 3 dias antes na Argentina, a gente ficou, nunca mais vou me esquecer, na rua Via Sui, no Hotel Via Sui, bem perto da avenida ali. E vários gremistas, veio muita gente de tudo que é lugar do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul. O hotel que eu estava cheio de gremistas, né? A gente chegou 3 dias antes, como eu falei. E a gente estava muito confiante. O Grêmio tinha conseguido uma vantagem mínima. A gente sabe que não tem saldo qualificado, mas sabia que o Grêmio tinha um bom time nas mãos e um time muito encaixado. Principalmente através do Arthur, né? Que é um jogador que depois foi para o Barcelona. E até dentro do estádio, falando um pouquinho já ali na hora do jogo, quando a gente chegou na área de imprensa, nos púlpitos ali, a gente não ficou nas cabines, né? A maioria do pessoal que fica nas rádios, que era o meu caso, ficava em púlpito. E para nossa surpresa, simplesmente começou a chegar um monte de torcedor do Lanús, né? Caras convidados, eu acho, pelo clube, enfim, não tinha lugar para todo mundo. E aí sentou um cidadão do meu lado, tem até no vídeo do gol que eu faço a narração, ele tá do meu lado. E eu olho pro Gabriel, que é o meu repórter, e digo assim pra ele, cara, como é que eu vou narrar um gol aqui se o Grêmio fizer um gol? A gente vai, os caras vão tirar nós aqui de cima. Complicado, né? complicado. Complicado. E não lembrado do nosso lado a barra do Lanús, cantando o tempo todo, porque eles não param de cantar um minuto, né? Característica dos índios argentinos, né? E eu confesso que eu estava bem confiante, mas quando eu entrei no estádio, fui do lado da barra do Lanús, eu comecei a levar medo. Eu pensei, nossa, os caras vão fazer aqui um inferno pra gente, vai ser complicado de jogar aqui, mas o Grêmio fez uma partida espetacular, principalmente no primeiro tempo. Jogou muita bola. Mereceu muito fazer os 2 gols, né? Tanto que os caras que estavam ao nosso redor, eles diziam, nossa, quem é esse camisa 29? Quem é o camisa 7? Como é que ninguém viu aqui na Argentina do Kahneman? Como é que deixaram sair do São Lourenço? Como é que o Boca não levou? Tava todo mundo assim, parecia que eles não tinham tanto conhecimento assim do Grêmio, sabe? Foi bem impressionante a reação deles e eu fiquei impressionado, porque ninguém, nem o mais otimista dos gremistas, poderia esperar um 2-0 no primeiro tempo, assim, dentro do La Fortaleza, né? Bueno, y arrancamos el partido. Y arrancamos el partido y bueno, ahí contaba bien Juliano la atmósfera que había en Lanús. En Lanús el equipo que es conocido también como poder dar vuelta a malos resultados. Venía de perder 1-0 en Porto Alegre y iba por la
heroica, por decirle de alguna manera, se empezaba a jugar fuerte la final, Marcito. Claro, claro. Y como dijo Juliano, Grêmio venía de una fase muy buena. Con un jugador tremendo que salió ese año, Arthur, jugando... también de baja europeo ahora, Arthur. Arthur estava jogando muito, né, Juliano, nesse momento aí, né? Ele acaba depois saindo no meio do jogo por conta, né, sofreu uma pancada. Uma lesão. Ele era o mentor desse meio de campo, né? O Arthur, ele surge no Grêmio em 2016 ainda, né? No último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Curiosamente, é o mesmo dia em que o Inter é rebaixado para a Série B aqui. Que foi um dia de festa para os gremistas. E uma semana depois, o Grêmio vence a Copa do Brasil. Então, o Arthur surge ali e chama muita atenção, porque é um jogo que ele... É um jogo de final de temporada, o Grêmio com time misto. Ele não erra um passe, né? Um passe. Se pegar a estatística do jogo, ele não errou nem um passe. O Arthur, se não me engano, foram 97 passes, os 97 certos. Então chamou muito a atenção. Nossa, um volante que passa tão bem a bola. E aí no ano seguinte ele abraça mesmo o time contra o Botafogo no Rio de Janeiro, nas quartas de final, né, da Copa Libertadores, onde o Luan tá lesionado. E lá ele fez uma partida assim de gala, ele jogou muito, ele pifou todo mundo para gol, ele quase fez um gol também. No jogo da volta aqui contra o Botafogo foi muito difícil, o Arthur também chamou todo o jogo para ele, o Luan entra no final do jogo, né, vindo de lesão. E nesse jogo do Botafogo parece que é o encaixe do Grêmio. Porque o Grêmio pega o Barcelona de Guayaquil na semifinal e aplica um 3-0, né? Um placar incrível lá. Porque é o primeiro jogo da história da Libertadores com VAR. O Barcelona de Guayaquil é o time que é a seleção do país. O país parou para assistir o Barcelona de Guayaquil. O estádio lotado. E o Grêmio aplica um 3-0. Nossa, a gente chegou na final da Libertadores além do otimista, né? Ninguém poderia esperar o Grêmio fazer uma campanha tão linda como fez durante toda a trajetória da competição, né? O jogo contra o Barcelona lá, daquela defesaça que ficou eternizada do Marcelo Groi, né? Mas tu sabe que o Marcelo fez aquela defesa, mas na final aqui na Arena do Grêmio contra o Lanús, no começo do jogo tem um escanteio pro Lanús, e o zagueiro Braguieri acerta uma cabeçada, queima-roupa, ele cabeceia pro chão, e o Marcelo faz uma defesa tão difícil quanto a lá de Guayaquil. De Guayaquil ficou muito badalada, né? Teve placa, teve homenagem, tem gente que tem tatuagem da defesa. Mas essa do Braguieri, para mim, foi... Olha o gol do Fernandinho. Olha o gol do Fernandinho. Qué contraataque, ¿no? Qué contraataque. Y ahora quiero escuchar al relator. Agora, e aí? Narra o gol do Fernandinho aí pra gente, Juliano. Não, e detalhe, na terra que Maradona nasceu, o Fernandinho arrancou antes do meio do campo, tal qual Maradona fazia, né? Então tem todo um poema nesse gol do Grêmio. O nosso repórter escreve o gol assim até. E eu narra esse gol pra gente aí, narra esse gol. Aí, agora, narra pra gente. Agora. Aí, ó, Gomes errou. Vai dar contra-ataque pro Grêmio. Vai cair o Fernandinho, goleiro. Faz Fernandinho, bateu. Te amo, Fernandinho. Gol do Grêmio! O Grêmio está sendo tricampeão da América na Argentina, na terra que Maradona nasceu. Mais ou menos assim, esse gol foi legal porque rodou em um monte de lugar aqui. E, inclusive foi até em outras emissoras de televisão aqui, rodou bastante o gol. Nos fez ter um sucesso legal, assim, esse gol do Fernandinho. E foi, nossa, quando a rede balançou, foi uma coisa... Cara, eu não acreditava. Eu tava o tempo todo com a voz embargada quando o Grêmio faz o segundo gol. Eu acho que eu passo o jogo todo narrando e chorando. Eu fui curtindo o título durante os 90 minutos. Foi lindo demais, assim, sabe? Foi uma noite inesquecível ao lado do Grêmio. En cuanto hace el gol Gremio y Lanús tiene que sacar del medio, se escucha la torcida de Gremio con el Gremio. Porque claro, Lanús perdió 1-0 en Brasil. 20 minutos del primer tiempo, perdiendo 1-0 era... Sim. E como foi a reação você falou que você estava perto dos torcedores argentinos, né? Qual foi a reação quando você narrou o gol? Sim, eu tinha um cara do meu lado, e aí, nossa, na emoção do gol na hora, eu batia na mesa e dizia, respeitem o futebol brasileiro. Eu pensei, nossa, por que eu fui falar isso? Agora sim, eu não vou sair daqui hoje, né? E aí ele me olhou com uma cara, eles ficaram, e tinha um torcedor do Boca tirando onda dos amigos, que eram torcedores do Lanús. Ficou um clima bem amistoso, assim, tanto que no intervalo da partida, o rapaz estava do meu lado, de camisa do Lanús, por baixo de uma camisa branca que ele disse assim pra mim, quem é o 29? Eu falei pra ele, é o Arthur. Ele, nossa, ele parece o Xavi do Barcelona, ele joga muito. Ele disse assim pra mim, né? Chamou muito a atenção dele, a atuação do Arthur.
E foram muito queridos, todos muito receptivos, estavam chateados, óbvio, né? Por ver o time deles perder em casa, uma final de Libertadores. Imagina, deve ser, né, triste demais, mas eles foram muito queridos, assim, conversaram com a gente durante o jogo, perguntavam coisas do Grêmio que eles não sabiam muito. Me chamou a atenção não terem tanto conhecimento do Grêmio, né? Os torcedores do Lanús não saberem que Grêmio é aquele que estava indo para a final, né? Tiveram uma surpresa com o Arthur, com o Luan, o Marcelo Groy, eles já conheciam por causa da defesa contra o Barcelona. O Lucas Barrios, muito conhecido também, né? Argentino naturalizado paraguaio, jogou no Borussia Dortmund, imagina, colocou no banco só o Lewandowski, um baita centroavante. Mas, assim, eles não tinham tanto conhecimento do Grêmio mais profundo, assim, né? Chamou a atenção que eles nos perguntavam bastante coisa. Bueno, un tipo preguntó si parecía Xavi Sí. a jugar, Artur, que más o después menos. Artur se fue a Barcelona. A jugar en esa posición Sí, también. y en esa posición, ¿te parece que puede ser uno de Barcelona que estaba allá? Puede ser, ¿eh? No un ojeador. que le Sí, dicen. un ojeador. Ahí Juliano mencionaba a Lucas Barrios, delantero argentino, nacionalizado paraguayo, que también jugó, luego de jugar en Gremio, vino a jugar a Argentina, estuvo en Huracán, estuvo en Gimnasia también, pero me parece que el Lucas Barrios del 2017 era uno de los mejores Lucas Barrios que hubo. Não, sim, jogou muito no Brasil. Nesse momento aí ele estava numa fase maravilhosa, melhor do que ele jogou no Palmeiras, porque jogou também no Palmeiras, né, Juliano? E acho que no Grêmio é o melhor momento dele, talvez da carreira do Lucas Barrios, né? Ele estava jogando muito, né, Juliano? Ainda o Palmeiras um pouco desacreditado, chega lesionado. E o gol, e o gol? Olha o gol do Luan, esse golaço. E o gol. Vai Esse na gol rata. aí, esse gol, eu falei te amo nos dois, né? Eu dizia te amo, Luan, nos dois gols. Então Esse se gol prepara foi para narrar o sensacional, gol aí. cara. Na hora Este que é mais começar difícil. o replay. Na hora que começar o replay, manda ver também a narração desse gol aí, A Juliano. jogada começa com o Arthur, viu? Sí. A jogada Quando começa começar- com o Arthur. aí, agora. Lucas Pinto marca, olha lá. Olha lá, o Arthur, larga a bola para Jailson, por favor. Larga a bola para Jailson. Jailson para Luan, não tem impedimento, vai arrancar o Luan e o goleiro, hein? O lance é ótimo pro Grêmio. Pode matar o jogo dentro do La Fortaleza. Luan arrancou, cavou o goleiro, golaço! Golaço! Qué lindo, cómo la pica. La picou. Do Grêmio, Luan! Brilha o menino de ouro do Brasil na Argentina. Golaço de Luan. Cavadinha, gol de craque, de craque. E o Grêmio agora, eu falo com certeza, eu afirmo para os torcedores do Grêmio no Brasil que o Grêmio vai sim ser tricampeão da América na Argentina. Ya está, ahí firmó, ya está. Va a ser tricampeón en la Argentina. Hay que hacer en la final de la Libertadores un gol picándola, está loco. Sí. No, parecía que estaba en su casa. Sí, como jugando con Metido amigos. Con un amigo, En un Argentina- asado, entre un asado y otro. En Argentina jugando al papi, se Sí, dice. jugando Jugando al al papi fútbol con tus amigos. Não, no Brasil falamos jogando uma pelada. Tá jogando uma pelada com os amigos e aí tem de cobertura. Que golaço, né? Um dos mais bonitos de finais de Libertadores. Um dos mais bonitos de finais Sí. do Conmebol Libertadores. Sí, totalmente. Aí o Grêmio ficou Tem gigante no jogo, né, Juliana? Aí o Grêmio ficou patrão, né? Ah, ficou à vontade, ficou à vontade. A gente viu o Lanús muito nervoso, começou a empilhar atacante, né? Coloca o Moreno, se não me engano, um atacante de lado no segundo tempo, para tentar empurrar o Grêmio mais para trás. Acho que o momento mais assim temerário do jogo é quando o Ramiro é expulso e depois logo em seguida o Jailson comete o pênalti e o Lanús faz o 2-1. Aí foi o momento que eu fiquei mais preocupado, que eu pensei, nossa, esses caras estão acostumados a grandes viradas. Ô, Juliano, e esse momento aí, A foi lesão? complicado do jogo, a lesão do Arthur, né? A lesão do Arthur. Essa lesão tirou o Arthur, inclusive, do Mundial, né? Contra o Pachuca e depois contra o Real Madrid. Ah, Isso para nos ponerle deu, clube. nossa, foi uma baixa enorme pro Grêmio, essa lesão no Arthur. Olha aí. E ele vinha jogando muito e foi logo que acaba o primeiro tempo. Primer tiempo soñado. Sonhado. 2-0. Más con esa preocupación por Sí. el principal jugador. El principal, claro, era Luan, pero Artur tenía algo, Ahí está. ¿viste? Ahí Artur tenía algo. Se decía, no, ese tipo se va a jugar en Europa, seguro. Sí, Como fue. Porque estaba jugando... era un distinto. No, distinto, increíble lo que estaba jugando. Y lo pienso que la asociación con Xavi, claro, vamos, menos, pero es porque estaba jugando como se juega en Barcelona, con los pases cortitos, Sí. manejando todo lo de la El ida y vuelta. pelota, Ahí está, siempre mirá, ahí está la jugada. manejando todo el juego. Ahí está. Ay,
Claro, cuando lo tira para atrás. Foi um pouco de azar aí também, né? Não acho que foi na maldade total aí, né, Juliano? Eu acho que o jogador do Lanús não estava na maldade, foi mais um pouco de azar, né? Ele visa a bola e acaba pegando também o Arthur, né? O Arthur é um cara que ele faz o jogo aproximado, como a gente costuma falar aqui, né? O jogo em triângulos, tipo que o Barcelona joga, né? O tic-tac, que a gente costuma falar. E ele dava uma mecânica de jogo pro meio campo do Grêmio que era incrível, assim, ele oxigenava. Tanto que não aparece no replay do gol do Luan, mas a bola sai de um balão do Andrada, cai na defesa do Grêmio. Eu lembro que eu estava muito perto do lance, eu estava na frente. E aí o Bressan, zagueiro do Grêmio, domina a bola e ele larga, e o Arthur pede, dá em mim, dá em mim. E quando o Arthur recebe, ele limpa nada mais nada menos que 4 jogadores do Lanús, né? Ele fica para um lado, limpa para o outro, gira para cá, para lá. E ele clareia toda a jogada dele, larga no Jailson, o Jailson larga pro Luan, na dividida de bola, ela sobe, cai no pé do Luan e o Luan arranca praticamente livre, né? Pontas passam puxando a marcação, o Luan infiltra dentro da área livre pelo meio, né? Então Golaço, foi um gol golaço. que começa a construção da jogada no Arthur. Da bandeira de Rio Grande do Sul. A bandeira do estado, o torcedor gaúcho tem muito orgulho, né, Juliano, da sua terra, do seu estado. É uma questão marcante para o gaúcho, né? Tanto que no dia 20 de setembro, né, que é comemorada a Revolução Farroupilha aqui, o Grêmio vence o Botafogo com um gol do Barrios. Todo mundo fala que esse jogo foi o jogo do título, entre aspas, digamos assim, né? Que era um jogo difícil, foi um 0-0 lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Tinha saldo qualificado, se o Botafogo faz um gol, obrigaria o Grêmio a fazer 2. Era uma data emblemática para os gaúchos, a arena lotada. O Botafogo fez um primeiro tempo onde amassou o Grêmio no primeiro tempo, errou vários gols. E aí no segundo tempo uma falta pelo lado direito, né? O Fernandinho sofre a falta e o Edilson levanta a bola na área e o Barrios faz o seu gol, né? O Barrios foi um cara que ele faz 18 gols na temporada, né? 2017 com a camisa do Grêmio, dos 18, 16 na arena e 2 fora de casa. Então ele foi, e gols decisivos, né? Gols importantes, principalmente na primeira fase da Libertadores. Então ele é um cara que foi, assim, fundamental nessa campanha do Grêmio pro título também. E aí o Arthur, a gente viu aí, Juliano, o Arthur voltou e ainda tentou ali, falando sinal pro banco, não, só mais um minuto. Ele tentou de tudo, olha aí, ó, tentando pisar para ver se a lesão não era só um susto. Ele fez o esforço que podia. Aí pediu o carro. Aí acabou. Um minuto mais. Quer ficar de fora, né? Imagina. Pide el cambio, pues, pará. Un minuto más. Un ratito más. Porque quería jugar una final de Conmebol. Ahora ganando 2-0, tipo, como decía Juliano. Ya está el partido, pero él quería seguir. Mucha gente fue. ¿Cuánta gente fue? ¿Cuántos torcedores de Grêmio fueron a Lanús? Olha, eu acho que falaram pra gente 6.000, mas eu acho que tinha até mais, porque quando tá começando o jogo, eles abrem mais uma outra parte que tem atrás do gol ali e lota de torcedor gremista também. Eu acho que devem ter entrado mais umas 1.000, 1.500 pessoas ali facilmente, porque tinha muito gremista, muito. Qué lindo, Marcito, tener a las dos hinchadas. Algo que va a pasar aquí en Montevideo, Uruguay, sábado 27 de noviembre en el Estadio Centenario, la final entre Palmeiras y Flamengo con las dos hinchadas, por suerte. Sí, va a estar lindo la cancha, es lo que tienen de más hermoso en un partido de fútbol, los festejos, todas las reacciones de los hinchas, y también en Conmebol Sudamericana, la final antes de 20 entre Bragantino y Atlético Paranaense, y después también 21 tenemos la Libertadores final. Femenina. Libertadores Iba a femenina. decir algo, ahí vemos justamente a la hinchada, ¿no? A la gente de Gremio. Después de unos años tan feos que hemos vivido a nivel mundo por la pandemia, el COVID, poder reencontrarse con esta linda pasión de ir al estadio, disfrutar del fútbol y disfrutar con los hinchas de tu equipo un partido es algo que vale la pena celebrarlo. Sim, e uma pergunta para o Juliano. Juliano, torcedor do Grêmio, vai torcer para o Flamengo por causa do Renato ou não? Olha, eu acho difícil. A torcida do Grêmio idolatra o Renato, amo o Renato, né? Mas o Flamengo tem sido um carrasco do Grêmio nos últimos anos aí, né? O Grêmio é eliminado de uma forma traumática na Libertadores de 2019, com 5-0, o Flamengo foi campeão até. Eliminado agora da Copa do Brasil também, nos últimos minutos o Grêmio leva 3 gols do Flamengo, leva um 4-0 na Arena. O ano tá bem difícil, né, aqui pro Grêmio 2021, bem diferente do que foi 17. Mas o Flamengo, acho que de forma geral, assim, não sei se as outras torcidas do Brasil
torcem assim pro Flamengo, né? Eu não vou torcer para ninguém, eu vou assistir como um bom jogo de futebol, eu torço pro Grêmio, sou gremista acima de tudo, não vou secar, não vou assistir, porque é um belo jogo, são duas belas equipes, né? O Flamengo com talentos individuais, Palmeiras com o coletivo e mais a cabeça do Abel Ferreira, que é um grande treinador também. E sinceramente não tenho palpite. Se fossem jogos de ida e volta, eu até teria palpite. Mas como agora é jogo único e é muito legal esse negócio, a magia toda que envolve o jogo único, eu acho que jogo único tudo pode acontecer, né? O futebol ele já tem aquela coisa do pior vencer o melhor, e aí quando tu leva para um jogo único, nossa, é nervos à flor da pele. Pode acontecer uma goleada, como pode acontecer um resultado de 1-0 e o outro time se fechar, né? Tem muito disso no jogo único, no mata-mata, né? Na partida aquela que ou tu vai bem naquela noite ou tu tá fora, tu tá eliminado. Então acontece muito, a gente vê na Champions League, né? Goleada do Bayern de Munique no Barcelona, enfim, né? Goleadas em jogos de semifinal, é porque mexe muito com o emocional, né? Vai depender de quem tiver com o emocional melhor no dia. Sí, la final única tiene eso, Claro. que es un partido a todo o nada en un solo partido. Marcito, me gustaría que le preguntes vos a Juliano, porque quizás es más fácil si vos lo traducís. Quería preguntarle, cuando ya en lo que va de la transmisión, ya Juliano 3, 4, 5 veces nombró Maradona, la tierra de donde era Maradona. Recuerdo cuando fallece Diego Maradona, que Portaluppi es el que usa la camiseta en alusión a Maradona. Claro. ¿Hay algo especial entre el brasileño de Porto Alegre y Maradona, entre Grêmio y Maradona, o no? Juliano, há algo mais especial entre os brasileiros aí do Sul, principalmente aí em Porto Alegre, e do Grêmio com o Maradona? Você acha que, né, essa parte do Brasil, aí de vocês do Sul, Porto Alegre, e os gremistas também têm um carinho até maior pelo Maradona? Como que é essa relação? Contar um pouco. A gente, inclusive a torcida geral do Grêmio, né, foi a primeira torcida do Brasil a ter barra, né, as barras, como a gente fala, né, a primeira barra geral do Grêmio se intitula. Então, o gremista, né, ele sempre cultuou muito o negócio do castelhano, do argentino, do uruguaio. A gente está muito perto aqui, está na fronteira, o gaúcho, o mate, claro, né, então a gente gosta muito das tradições, são muito parecidas, o assado, o churrasco, a parrilla, tudo é muito parecido, né. E a gente não torce, claro, para os argentinos, os gremistas, a maioria, mas a gente admira muito os íntias, né? E não tem como não admirar o Maradona, né? O Maradona, nossa, é um dos grandes jogadores da história do futebol mundial, um talento puro, um cara que inspirou gerações e mais gerações. Eu sou muito admirador dele, gosto muito dele. Achei linda a homenagem que o Renato fez, né? Quando ele faleceu, porque ali não era o nosso rival mais. É um jogador de futebol do mundo, que era o Maradona, né? E o Renato também se dava muito bem com ele, conversou, tem até um vídeo legal do Renato, né? Que ele abraça assim o Renato numa pelada que eles estão jogando aqui no Brasil, acho que é um jogo beneficente, e ele aponta pro Renato assim, ó, esse aqui é o rei, ó, não sou eu, é ele, né? Ele brinca. E o Maradona tem uma passagem legal, cara, em 84, se eu não me engano, ele joga contra o Grêmio no Olímpico, né? Ele era ainda das categorias de base do News, acho que sim, acho que pode ser. E aí quem marca ele ferozmente, acaba anulando, vamos dizer assim, o Maradona do jogo é Jorge Leandro, né? Que era um meio atacante do Grêmio que acaba caindo na mesma zona de marcação dele. Então ele teve uma passagem com o Grêmio, tem até uma foto, tem várias fotos dele de camisa do Grêmio depois do jogo, né? E ele bem novo, o Maradona bem jovem ainda. Então a gente tem essa ligação, né, com o resto do povo latino-americano, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Começa a pegar de Santa Catarina, Paraná para cima, não tem tanto. A gente tem uma ligação forte. Tanto que em 95, quando o Grêmio vence a Libertadores, o Grêmio costumava muito jogar de camisa azul celeste, calção preto e meia preta, né? E venceu muitas vezes o Palmeiras, que tinha um patrocinador muito forte na época. O Palmeiras que tinha Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu. Era um timaço do Palmeiras. O Grêmio vencia o Palmeiras. E eu lembro que a torcida do Palmeiras dizia assim: nossa, lá vem os uruguaios jogar com a gente. O Grêmio não é brasileiro, é um time uruguaio. Eles brincavam assim, né? Então a gente tem essa identificação muito forte mesmo com essa parte do continente. E tá aí a festa. Grêmio campeão. Grêmio campeão. Juliano, nesse momento aí, como é que você estava? Mirá a arena do Grêmio. Quanta gente Olha o tanto de gente. A arena do Grêmio tava uma loucura. Eu só chorava, né, cara? Eu lembrava muito do meu pai, né? Meu pai faleceu em 2009, ele era um grande gremista. E eu chorava, assim, cara, que nem criança, sabe? Que nem criança. Eu não conseguia descrever o que estava acontecendo pra galera que estava nos ouvindo. A gente tinha, nossa, mais de 20 mil pessoas escutando a gente via aplicativo.
E foi mágico, assim, foi um momento mágico. E aconteceu uma coisa muito legal. Eu queria ir na coletiva do Renato, né? E eu não podia ir na coletiva, eu estava ali chorando. O nosso repórter, que é meu amigo, meu sócio, meu irmão, Gabriel, foi para a coletiva. Eu fiquei ali sentado, chorando, junto com outro plantão, que é nosso irmão também. A gente abraçado e tal, e eu fazendo vídeos pro Brasil aqui, né, para outros veículos que eu tinha que mandar algum material. E aí tinha um senhor observando, assim, sentado com várias pulseiras, assim, no pulso de acesso, né, de camisa. Lo perdimos, me parece, Juliano. Se desconectó, ¿no? Parece que... Ahora vamos a ver si lo recuperamos. Muy emotivo lo que contaba. Sí. Porque sí. es lo que hablamos siempre cuando se habla de fútbol. Viste, también hay una frase hecha en español que es: no es solo fútbol. Claro. ¿No? Porque uno recuerda quizás a los familiares con los que veía los partidos, o amigos, quizás que gente que ya no está. Se me pone la piel de gallina un poco recordando estas cosas. Pero es verdad, y te lo da el fútbol justamente, ¿no? Que uno vive esas cosas, sobre todo también, no solo con familia, sino con sentidos de pertenencia, como Juliano nos explicaba, en este caso, la gente de Porto Alegre y de Gremio. Sí, sí, el fútbol proporciona esas cosas. Y además un momento tan histórico en la historia del club, porque Gremio quizás el club más copero de Brasil, quizás, porque tiene muchas copas por todos lados, y ahí se llega a lo máximo que tienen brasileños, ¿sí? Que son 3, que ya tenía Santos y también São Paulo, y ahí Gremio se pone puntero también con 3. Ahora, ¿Y ahora? Se recuerda que 27 de noviembre, en el Centenario, se va a pasar lo mismo o con Flamengo o con Palmeiras, uno de los dos. El campeón de campeones, porque los últimos 2 campeones de la Conmebol Libertadores se van a enfrentar ahora. Y un de los dos vuelve a Brasil como tricampeón de la Copa, como máximo, porque en Brasil solo el máximo son 3. Ese día va a ser terrible para los dos, ¿no? Sí, iba a pasar cosas de ese tipo. Para el feliz y para el que no. O hinchas se van a recordar. Los que estaban en Lima, de Flamengo 2019, con aquella final tremenda, pasó cosas así. Los poquitos que estaban en Maracaná, por cuenta de la pandemia, también vivió cosas así. Y 2 finales que se ha decidido en los minutos finales, que se potencializa todo eso, ¿no? Sí. Es más loco. Entonces, qué lindo el fútbol. Y qué lindo el relato de Juliano. Una pena que perdimos la conexión, pero... de todas maneras, pudimos ver todo el partido, ¿viste? Sí, sí. Para mí que Juliano estaba viendo y se quiso ir a festejar. Sí, vos a festejar. Con toda la gente que hay en Arena de Gremio. Sí, me voy para allá a festejar otra vez. Le agradecemos de todas maneras a Juliano, que nos ha relatado los goles de la final. Sí, qué lindo. Qué lujo que nos dimos. Sí, y te amo Fernandinho, te amo Lugar, te amo Fernandinho. Qué bueno que estaba. Marcito, un placer haber estado nuevamente contigo acá en las reacciones. No, pues todo. ¿Te paso la pelota? Me pasas la pelota y le agradecemos a la gente que ha estado presente en esta transmisión. Sigan atentos porque tenemos una cobertura 24/7 todos los días con este live eterno que estamos haciendo de la gloria eterna y también de la gran conquista Conmebol Libertadores femenina, Conmebol Sudamericana. En Facebook justamente de Conmebol Libertadores van a poder ver estas transmisiones. Sigan atentos porque estamos acá. Sim, e muita coisa em português também, muito conteúdo para os brasileiros. Afinal, a decisão vai ser entre brasileiros, Palmeiras e Flamengo na Libertadores masculina. Na Conmebol Sul-Americana também, uma final brasileira, Atlético Paranaense e Bragantino. A final da Libertadores femenina não sabemos ainda. Le mandamos un saludo a todos, muchas gracias y como siempre sigan atentos a las redes de Conmebol Libertadores. Acá estamos, disfruten del deporte más lindo del mundo.